Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Mais uma atualidade chegando e nós vamos hoje voltar a falar no tema suspensão e cassação de benefícios do INSS. E voltam ao nosso estúdio a doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior. São especializados, como eu disse no outro programa, são especializados nesses temas e a gente gostaria que o senhor fizesse mais uma consideração, doutor Odilon. Garcia, obrigado então pelo convite e para nossa surpresa, vamos dizer assim, né, a repercussão foi tamanha que surgiram muitas dúvidas e dentre as quais a doutora Jane vai, vamos dizer assim, detalhar melhor, né, surgiram questões do tipo, olha, eu tive lá uma notificação de cassação do meu benefício e também já uma devolução de um valor muito alto, não sei quantos mil reais. Então, essas preocupações do telespectador que eu acho extremamente importante a gente tentar sanar. Para isso a gente tem aí o Atualidade Jurídica, justamente para sanar, como disse o doutor Odilon Garcia Júnior agora. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa e vamos então tentar esclarecer essas dúvidas aí que estão com os telespectadores. Como ficam os valores recebidos anteriormente ao cancelamento do benefício? Bom, agora sim, o INSS, quando ele realmente decidir que não cabe mais recurso e ele decidir que realmente tem que cassar aquele benefício ou reduzir o valor daquele benefício, ele vai efetuar uma cobrança para esse segurado. Né? Às vezes, na primeira notificação que ele recebe lá para apresentar a defesa administrativa, já vem, não é sempre, mas às vezes já vem discriminado ali o valor dos valores, de todos os valores que o INSS entende que foram recebidos indevidamente. E às vezes um benefício que já foi recebido por alguns anos, às vezes nós temos um montante aí entre 100 e 200 mil que o INSS vai cobrar de atrasados. Então, nesse sentido, eu queria esclarecer que dentro da doutrina e da jurisprudência já existe um entendimento de que a respeito da irrepetibilidade dos valores recebidos a título de alimentos quando eles foram recebidos com boa-fé. Isso quer dizer que quando o segurado recebe um benefício, isso é considerado alimentos, porque esse benefício vai servir para a manutenção, para a subsistência dele e da sua família. Então, o benefício como é alimentos e o segurado simplesmente recebeu um benefício que lhe foi instituído pelo INSS a princípio sem nenhum erro, isso caracteriza a boa-fé. Então, o que a jurisprudência vem nos dizendo é que quando esses valores foram recebidos de boa-fé, não há por que devolvê-los. Doutora, e o INSS reconhece este direito administrativamente? Olha, sinceramente, eu nunca vi o INSS reconhecer o direito à irrepetibilidade dos alimentos administrativamente. Mas é importante que se apresente esse fundamento desde a primeira defesa. Né? E o segurado, então, já ter esse embasamento que vai servir praticamente, com certeza, para uma demanda judicial. E o segurado consegue apresentar a defesa e o recurso administrativo sem advogado, doutora? Olha, na realidade, o INSS não exige que o segurado se defenda, se manifeste através da contratação do advogado. Mas essas questões acabam envolvendo bastante fundamentos que para um leigo fica um pouco complicado dele apresentar. E uma defesa administrativa feita com um embasamento forte, ela vai servir de norte para um futuro processo judicial. Isso sem contar que em alguns casos a gente consegue reverter esse posicionamento do INSS administrativamente, apontar que aquele erro não tem fundamento, e então a gente não precisar de entrar com uma ação judicial que com certeza leva muitos anos. Né? Claro. Doutor Odilon, é bem bom a gente voltar a esse tema, né? Porque tem vários telespectadores que nos assistiram que tenho certeza que agora estão tirando completamente as suas dúvidas, né? E vocês estão aí para isso, né? Guaraci, eu acho que dois pontos tentando esclarecer ainda mais são importantes a gente colocar aqui. O segurado ali, o aposentado, o que esteja recebendo alguma espécie de benefício do INSS, recebe uma notificação dizendo, olha, existe uma irregularidade e ainda, além disso,
tem que ter uma devolução dos valores recebidos. Tá? Então tem que se trabalhar desde esta fase administrativa, não estamos falando na justiça ainda, sobre dois aspectos, sobre dois fundamentos. O primeiro, que não houve a irregularidade, ou conseguir demonstrar que não houve irregularidade. E o segundo ponto é que não deve, nesses casos de benefícios recebidos de boa-fé, ter que ser feita uma devolução, porque às vezes não tem como. Imagina uma pessoa recebeu ao longo aí de 2 anos 30, 40 mil reais em benefício. Como é que vai devolver? Não tem como. Tá? E essa é a importância da gente esclarecer isso. E a nossa preocupação, justamente convidando vocês para que vocês falem sobre esse tema, é justamente prevenir as pessoas, para que as pessoas saibam do que pode estar acontecendo. É verdade. Doutora, mais um questionamento aqui. O INSS possui prazo para analisar o recurso administrativo? Sim, agora, se por lei, o INSS possui um prazo de 85 dias para julgar um recurso. Doutora, e o que o segurado pode fazer se passar esse prazo e o INSS não emitir decisão? Na realidade, é comum o INSS ultrapassar os prazos previstos em lei e isso normalmente acontece, né? Mas eu acho que nessa questão a gente tem que analisar caso a caso. A princípio, se esse segurado permanece recebendo o seu benefício na integralidade e sem nenhuma redução, eu acredito que não existam motivos para a gente interpor alguma medida na justiça a fim de questionar o INSS e fazer com que ele se manifeste em um tempo mais razoável. Eu acho que seria plausível nós aguardarmos um posicionamento do INSS. Mas já se a situação é de que o segurado não está recebendo o seu benefício ou que esse benefício foi reduzido, aí então seriam casos de nós avaliarmos uma medida judicial com urgência. Doutora, mais uma para nós encerrarmos. Existe algum prazo para o INSS reavaliar a concessão do benefício e assim determinar essa suspensão do pagamento? Na realidade, está consolidado na jurisprudência de que o prazo que tanto o INSS quanto o segurado possuem para revisar o ato concessório são de 10 anos, que a gente chama de um prazo decadencial. Mas é importante um advogado auxiliar na verificação dessa questão, porque não necessariamente o que está sendo revisto é uma questão do ato concessório. Se for do ato concessório, são 10 anos, mas se essa questão não envolver o ato concessório em si, aí nós não temos esse prazo decadencial. Claro. Lembrando, doutor Odilon, nossos telespectadores que estão nos assistindo, que a gente voltou a esse tema justamente pela repercussão que teve o primeiro programa, né? E vocês estão aí para sempre tirar as dúvidas. À disposição. Ok, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, quando a gente convidou profissionais do Garcia Advogados Associados, como estão aqui conosco a doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior, para falar de suspensão e cessação de benefícios do INSS. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência e esperamos encontrá-lo no próximo programa. Até lá!